Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia deste 29º domingo do tempo comum nos convida a redescobrir o poder da oração perseverante. Vivemos em um tempo em que muitos rezam apenas quando estão em necessidade e desistem quando Deus parece silenciar. Porém, as leituras deste domingo nos revelam que a oração não é uma tentativa de convencer Deus, mas uma aliança de fidelidade e confiança entre o homem e o Senhor da vida. A centralidade da liturgia da palavra deste domingo é o chamado à perseverança, perseverar na fé, na oração e no testemunho. O próprio Cristo, no Evangelho de Lucas, nos mostra que a oração constante é expressão de fé viva e não de desespero. No livro do Êxodo, capítulo 17, de 8 a 13, Moisés intercede enquanto o povo de Israel combate os amalecitas. Enquanto Moisés mantém as mãos erguidas ao céu, Israel vence. Quando ele as abaixa, o inimigo prevalece. Esta imagem é de uma beleza profunda. Esta cena, ela prefigura a igreja em oração. As mãos erguidas de Moisés prefiguram a Cristo, pela qual o inimigo é vencido e o povo é salvo. A oração, portanto, é mais que palavras. É um combate espiritual, sustentado pela fé. Quando Moisés se cansa, Arão e Hur o sustentam. É belo contemplar o valor da comunhão eclesial. Ninguém reza sozinho. A igreja é um corpo orante e cada membro, sustentando o outro, participa da vitória que vem de Deus. Assim aprendemos que rezar é combater com Deus e por Deus, não para mudar a vontade divina, mas para alinhar nosso coração à sua vontade. O salmista proclama, aspas, o Senhor é quem te guarda, está a teu lado como sombra protetora. Este salmo é um hino de confiança que brota da experiência do peregrino que sobe a Jerusalém. Ele sabe que o caminho é árduo, mas sua segurança vem de Deus. O Senhor é o guarda do teu interior. Se ele habita em ti, nenhum mal te tocará. A oração perseverante nos coloca sob a sombra da presença divina. Na leitura de 2 Timóteo, capítulo 3, São Paulo exorta Timóteo a permanecer firme na palavra. Ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, refutar, corrigir e educar na justiça. Aqui a igreja nos recorda que a oração deve estar enraizada na palavra de Deus. Não se trata de repetir fórmulas vazias, mas de dialogar com o Senhor que nos fala nas Escrituras. Quem reza bem, fala com Deus. Quem lê as Escrituras, ouve Deus. A oração e a palavra formam duas asas da alma. Sem uma delas, o voo espiritual não se sustenta. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8, nos apresenta a parábola da viúva persistente e do juiz iníquo. Jesus narra a história de uma mulher indefesa, que por sua insistência consegue justiça de um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. A mensagem é clara. Se até um juiz injusto se rende à insistência de uma viúva, quanto mais o Pai do céu ouvirá os seus filhos, que clamam dia e noite. A viúva representa os pobres, os que não têm voz e nem poder, mas têm fé. A viúva é a imagem da igreja que, despojada de forças humanas, vence pela constância da oração. Meus irmãos, a oração perseverante é o eco do coração, que não desiste, mesmo quando o silêncio de Deus parece prolongado. Jesus conclui, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra? Aqui está o ponto mais profundo. A oração perseverante é prova de fé madura, não porque Deus precisa ser convencido, mas porque nós precisamos ser transformados na espera. Meus irmãos, Santo Agostinho, antes de ser bispo e doutor da igreja, foi advogado e professor de retórica, inteligente, brilhante, mas insensível às realidades espirituais. Sua mãe, Santa Mônica, rezou por ele durante mais de 30 anos
Ela foi a viúva persistente do Evangelho. Enquanto ele buscava a verdade fora, Deus o buscava por dentro. Agostinho resistia, mas a oração insistente de sua mãe e o poder da graça o venceram. Mais tarde, ele escreveria, aspas, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tu estavas dentro de mim e eu te buscava fora. A conversão de Agostinho é um exemplo luminoso de que Deus nunca se cansa de esperar, mas nós é que precisamos aprender a perseverar na oração. Vamos concluir com uma pequena parábola. Conta-se que um camponês, em meio à seca, começou a cavar um poço em sua terra. Cansou-se rápido, pois não via água. Mudou de lugar, cavou de novo e de novo desistiu. Mais um dia, seu vizinho o aconselhou: a água está lá, mas você precisa cavar mais fundo no mesmo lugar. Assim é a oração. Quem cava sempre em lugares diferentes nunca alcança a fonte, mas quem persevera no mesmo coração encontra a nascente da graça. Queridos irmãos, a mensagem deste domingo é um chamado a não desistir da oração. Moisés ergueu as mãos, a viúva insiste, Paulo proclama a palavra, todos perseveram. Quem reza mantém as mãos levantadas para o céu e o coração aberto à graça. Senhor Jesus, ensina-nos a rezar com perseverança, com humildade e com fé. Que não desistamos diante do silêncio, mas confiemos no teu tempo e na tua vontade. Faz de nós, como Moisés, intercessores, como a viúva, insistentes, como Santa Mônica, pacientes, e como Santo Agostinho, corações convertidos. Que a nossa vida seja uma oração constante e confiante, para que, quando vieres, encontres fé sobre a terra e o amor em nossos corações. Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.